Então, item 16, Cláudio Basso, contribuinte. Vamos lá, doutora André. Tá, Cláudio Basso, esse é referente ao calendário de 2006. O contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no valor de R$ 51.829,16 por falta de comprovação efetiva dos pagamentos destas despesas, de acordo com o relatório fiscal. A DRJ julgou no sentido de considerar procedente em parte a impugnação apresentada, estabelecendo as despesas no montante de R$ 11.324,22. Recurso voluntário ele apresenta onde alega que o simples fato de não constar no recibo alguns dos requisitos do artigo 80, parágrafo 1º, inciso 3 do decreto 3.000, de 99, não invalida o documento, junto aos autos e declarações feitas pelos beneficiários dos pagamentos realizados pelo contribuinte, confirmando a prestação dos serviços, o que deixa claro que estes serviços foram realmente prestados e, por isso, podem ser utilizados para a dedutibilidade do imposto de renda. Todas as despesas médicas glosadas foram realizadas e estão comprovadas com os documentos juntados no recurso voluntário. Então, eu passo aqui para a análise. Na descrição dos fatos e enquadramento legal, a fiscalização assevera que, de acordo com o disposto no artigo 73 do decreto 3.000, todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual estão sujeitas à comprovação e justificação. Afirma que, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação, procedendo-se, assim, ao lançamento. A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, excluindo as despesas médicas comprovadas através da apresentação de nota fiscal ou recibos, deixando de acatar as demais despesas médicas em virtude de os recibos não cumprirem todos os requisitos legais constantes no artigo 80 do regulamento. Especificamente, o parágrafo 1º, inciso 3, conforme tabela indicada às folhas 56, que indica a falta do endereço e ou CPF. O contribuinte, por ocasião da responsabilidade, trouxe aos autos a retificação dos recibos, quanto aos profissionais que eu cito, através de declarações por eles apresentadas, de modo a atender o disposto na legislação de regência, bem como o que ficou delimitado na decisão de piso. Dessa forma, em face do teor da acusação fiscal e tendo em vista a decisão proferida pela DRJ, que determinou a limitação da lide, ora a apresentação de endereço, ora a apresentação de CPF do beneficiário, e em face do atendimento por parte do contribuinte do que restou disposto na DRJ, entendo que, nesse caso, estou comprovada a prestação do serviço, motivo porque os respectivos valores são passíveis de dedução dos rendimentos tributáveis, devendo ser afastada a glosa do restabelecimento da dedução. Com relação à beneficiária Paula Menira Freitas, a decisão de piso aceitou apenas a nota fiscal, multa de R$ 1.000, relativa ao tratamento de fisioterapia, por conter todos os requisitos legais. No entanto, quanto aos demais recibos, por tratar-se de sessões de massoterapia, não acatou a dedução da despesa por não ter previsão legal. O recorrente assevera que o tipo de tratamento que o profissional fisioterapeuta propõe não deve influenciar na dedução do referido serviço, pois a massoterapia é uma das espécies de tratamento da fisioterapia e foi prestado por fisioterapeuta, o que por si só possibilita a dedução de todas as despesas com o tratamento do imposto de renda. Ocorre que o motivo médico do tipo de tratamento fisioterápico não foi questionado pela acusação fiscal, que apenas glosou as despesas relacionadas ao tratamento com a fisioterapeuta. Assim, diante dos documentos já adunados aos autos, da declaração de folha 71 anexada junto ao recurso voluntário, e em face do que dispõe a acusação fiscal, entendo que restou comprovada a prestação do serviço, devendo ser restabelecida a dedução de R$ 10.500. No que tange ao desconto em folha realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, o contribuinte traz aos autos o documento de folha 75, que comprova a despesa médica no valor de R$ 575,94, razão por que deve ser restabelecida a dedução.
Então, a minha conclusão foi esse do recurso voluntário, do provimento, para restabelecer as despesas médicas com relação aos profissionais que eu cito, e cito os valores também. São os demais que a DRJ não aceitou. Uhum. Então, você está dando provimento integral ao recurso. Exato. Perguntas? Deixa eu só abrir aqui o processo, porque se eu consigo. 92. Aqui, pelo que eu percebi, a gente retorna àquela discussão de que durante a intimação ele não apresentou esses documentos, né? E aí coube a DRJ fazer uma análise mais aprofundada. Então a minha dúvida é se isso seria compatível com o provimento em relação à parte da massoterapia. Porque quando está escrito aqui que a fiscalização não questionou o tipo de atividade, mas ela não questionou, me parece, porque não havia à época esse recibo, né? O documento não foi apresentado. O documento não tinha sido apresentado lá atrás. E uma vez apresentado, o DRJ analisou o documento e trouxe o motivo. Isso, me parece essa situação. Nos outros processos, a DRJ acata, viu, a massoterapia. Acata todos da fisioterapia. Não, ela só cata 1.000. E foi 1.500 essa Paula Lenir. Não, nos outros. Ela acata todos os recibos, inclusive da massoterapia. Nos outros processos. Hã? Nos demais? E aqui não, nos outros sim? Não sei por quê. O que a doutora André comentou em relação aos outros, eu fui olhar aqui o final 2008-87. Ela acata porque nos recibos consta com fisioterapia e masoterapia. Aí ela não faz essa distinção. Ela deve considerar como fisioterapia, porque está lá escrito.
Diferentemente desse, né, que só traz serviço de masoterapia. O que diz que é fisioterapia, ela considerou. No outro processo que eu estou olhando, no final de 1887, é o recibo, o nota fiscal, no caso, né, recibo, ela traz um serviço conjunto de 15 sessões de masoterapia e fisioterapia. Aí, creio que a TRJ tem considerado conta disso. Entendi. Bom, diante do que foi... Cleber, só alguma pergunta adicional? Eu estava analisando aqui O processo. o processo. Porque O que a DJ fala é que ela não aceita porque eu não tenho CPF, eu não tenho endereço. E isso ele sanou, segundo a Andréia, né, por ocasião do recurso. faltou só o comprovante do município de São Paulo, ele trouxe somente no recurso. Foi, exato. Faltou eu olhar aqui. Sim. Na folha 75, o recibo. Não, esse da prefeitura, a minha dúvida só é que ele trouxe agora, mas ele questionou isso na impugnação? Ele questionou essa despesa? Vou ver aqui. No quadro apresentado pela DRJ, só fala não comprovou. Então, ela analisou o que ele questionou, né? Ele fala que dispõe de todos os comprovantes e que traz cópias das folhas 10 a 40. Mas esse aí ele não apresentou, né? Na época, não. Well. Da minha parte, eu acho que se quiser iniciar, vocês têm mais alguma dúvida? Sim, por favor, estou só te aguardando. Então ficou o voto da doutora Andréia. Dá, provimento. É o provimento, né, doutora Andréia? Exato. Tá. Eu vou divergir, então, em relação a massa... massoterapia.
A senhora fala aqui que foi um fisioterapeuta que propôs, né? Exato. Isso, mas para mim não é suficiente que seja um fisioterapeuta, porque tem que estar relacionado à fisioterapia. Ainda que ele não está claro, então, se essa seria esse serviço estaria relacionado com a fisioterapia. Não basta que seja um fisioterapeuta que tenha conhecimento nessa técnica. A senhora entende que basta ser para o fisioterapeuta? O fisioterapeuta passou, né, esse tratamento. É tipo uma drenagem. Eu entendo que o fisioterapeuta, ele passa uma massagem específica para drenagem. E em um desses processos, eu vi que ele foi submetido à cirurgia, não sei. Eu não sei se eu já estou confundindo. Aí o fisioterapeuta acho que foi infeliz de escrever massoterapia, sei lá. Porque a massoterapia não necessariamente precisa ser pelo fisioterapeuta. Sim, mas a partir do momento que é feito por um fisioterapeuta, eu já vou partir do pressuposto que ele tem um tratamento diferente de simplesmente uma massagem propriamente dita, entendeu? Eu sei porque eu paguei para o meu pai, mas não deduzi, não tem nada a ver com isso, né? Por causa de imposto de renda, não. Estou falando que é porque aconteceu. A redução de inchaço, fazer movimentos, entendeu? É tipo alongamentos. Era uma massagem, mas relacionada ao tratamento social. Então, eu acho que ele foi infeliz de escrever massoterapia. Ele podia ter escrito fisioterapia, a gente não ia questionar. Eu não entendi, na nota fiscal tem discriminação, sessões de massoterapia. Mas lá em cima tem um campo lá, nota fiscal de prestação de serviço, série A, natureza da operação, fisioterapia, prestação de serviços, domiciliar. A nota também é estranha. É porque deve ser MEI, deve ser... O profissional deve ser MEI emitir nota fiscal em vez de recibo. Então, só para complementando meu voto, eu divido nesses 10.500 e divido também na despesa da prefeitura. Eu entendo que não foi combinado. Não se trata de uma complementação. Eu entendo que não. Mas ele apresenta um quadro no plano, ele só não apresenta o comprovante, mas ele fala mas o na quadro, impugnação. Mas o quadro não dá o valor total. Mas no quadro que ele apresenta na impugnação, no item 6 da impugnação dele, na folha 3, ele coloca... Peraí. Ele exclui... A PDRJ coloca, né, ela, assim... O quadro é 51.253. Isso. E o que não foi tem glosado? Prefeitura. O que foi glosado foi 51.829. Não tem a prefeitura? Essa diferença é o valor da prefeitura? O senhor somou? Não fiz a subtração aqui. Mas no quadro não lista a prefeitura, não. Ele lista só o Adnan, Unimed Guarulhos. Unimed Guarulhos, né? A prefeitura é a Unimed de Guarulhos, o Cleberson. Esse valor de 2.274? Não. Não. Prefeitura 2.274? Gente, a prefeitura tem que pagar mesmo, André? Você falou aí agora mesmo. Está na página... Ele declarou para a prefeitura 575,94. Não, é 575,94, despesa odontológica, tá certo. 575,94. Não é Unimed, não, eu confundi. 575,94, o que foi descontado pela prefeitura, né? Isso não está no quadro mesmo, não. Não está no quadro, não. Eu confundi, achei que era os 274. Está no quadro da DRJ, né? Que ela disse que não apresentou. Não apresentou, mas não está na impugnação. A DRJ deve ter colocado porque ela listou todas as despesas que foram glosadas. E ela fala, isso ele não comprovou, mas ele não só não comprovou, como ele não impugnou. Ele não, na tabela dele,
Se eu acrescentar a prefeitura, vai fechar nos centavos com o declarado da tabela da DRJ. Então ele não impugna a prefeitura. Ele não achou, depois ele achou e fala no recurso. O DRJ analisou, né? Ele recorreu da decisão da DRJ. E ali se forma com a decisão da DRJ e não com a impugnação, é aquela tese. Não. Foi impugnação, ué. Ele não recorreu, não. A DRJ fala não comprovou porque ela partiu de todas as glosas efetuadas. Mas isso aí você nem comprovou e nem impugnou. Ao meu ver, não impugnou, não. Bom, então, Cleberson. Cleberson dava para... Cleberson. Andréia dá. Total. Dá provimento. O Cleberson, na prefeitura, no valor de... Depois eu vou ter que discriminar aqui. A prefeitura foi 575,94. E mais o fisioterapeuta no valor de... Kleber, me ajuda aí. Mesmo que a DRJ não aceitou, 10.500. É o que está restante. Ok. Matheus. Eu concordo com a divergência apresentada pelo Dr. Kleber. Totalmente. Prefeitura e fisioterapeuta. Então, com a divergência também. Matheus. Pinheiro. Próximo é o Raid. Eu acompanho em parte, doutor André. Eu não conheço da parte da prefeitura, mas do recibo da fisioterapia, não vou nem tratar como masoterapia, já que é um fisioterapêutico, é uma nota fiscal emitida onde eu observo o doutor Pinheiro, a natureza da operação é fisioterapia. Se fosse uma massagista, uma masoterapeuta, deveria ter uma documentação complementar, como diz o Dr. Cleberson, teria que estar atrelado a uma requisição médica. E eu vou entender como um serviço de fisioterapia, apesar de estar escrito sessão de masoterapia, né? Entendo como se fosse uma fisioterapia aqui, a natureza do serviço. Agora, a prefeitura, eu concordo com a divergência. Entendi. Então, Raid só tira a prefeitura. Rodrigo. Acompanha a divergência. Qual delas? Mantém a massoterapia e a prefeitura. Mantém a glosa. A divergência do Cleberson. Certo? Correto. Tá. Vamos mais, Rodrigo. André. Eu acompanho a divergência quanto à prefeitura e acompanho a relatora com relação à despesa com massoterapia. Igual do Raid. Certo? Eu também fico com essa. Certo. Eu vou aceitar esse fisioterapeuta aí. Acho que ele só foi infeliz em escrever massoterapia, mas o processo, na verdade, é uma massagem fisioterápica, na minha opinião. Bom, então, tá por voto de qualidade, não é voto. Eu votei a favor. Como é que fica isso? Mas em relação, então, ao fisioterapeuta, vencidos o Cleberson, Matheus e Pinheiro. Em relação à prefeitura... E o Rodrigo. Aí o Rodrigo. Em relação à prefeitura, só a Andréia que aceita essa prefeitura aí. O resto todo mundo não aceita. Como deu empate, mas com o meu voto, como é que fica isso, hein? Deixa eu olhar aqui, se eu consigo. Empate.
Em códigos mesmo fácil do empate dá provimento. Já deu um empate, já deu, porque tem o meu voto a favor, então tá certo. Então, esse aqui vai ficar. A causa vezes colegiada em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para... nós temos que dar o contrário, né? Para excluir parte, para restabelecer, um pouco como exceto, né? Porque é melhor. Para restabelecer as glosas, as despesas glosadas, exceto as deduções. As deduções glosadas, exceto quanto prefeitura ao pagamento descontado em folha de pagamento, descontado em folha pela Prefeitura de São Paulo, não é isso? Prefeitura Municipal de São Paulo, no valor, Prefeitura Municipal de Presidente, eu São acho que a Paulo. senhora devia seguir a redação aqui da doutora Andréia. Não, mas deu empate. Ah, tá. Peraí, só um instantinho. O que é? Pode falar. Só devia seguir a redação aqui da doutora Andréia. Restabelecer as despesas médicas. Mas ela aceitou tudo. Mas é só tirar o último. Estabelecer as despesas médicas todas? Ah, tá. Copiado o acórdão dela. Não foram todas, menos a prefeitura? Com relação aos profissionais... Tá, na hora que ela fala bem como, eu tiro. É, melhor mesmo. Aí fica na lógica positiva, né? Faz o empate no julgamento, em dar parcial recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas com os profissionais Francisco, 229, Adnan, 2.700, Maria Lúcia e Paula. Certo? Tiro o exceto. Prefeitura Municipal de São Paulo não entra. Vencidos os conselheiros Cleberson, Matheus, Pinheiro e Rodrigo, que davam provimento parcial na extensão. André, eu gostaria que você colocasse, em pese estar escrito massoterapia, que na verdade é uma massoterapia relacionada a um serviço de um fisioterapeuta. Porque, se fosse só massoterapia, eu não ia excluir, não. A questão é que tem aí o prestador, que é um fisioterapeuta, ele emitiu nota fiscal, tá? Que dá um provimento parcial na extensão para não restabelecer, para manter, né? Menor extensão, mantendo a glosa do valor pago a Paula, né? É Paula, não é? É Paula, 10.500. Paula Luíra Freitas, 10.500. A Paula Lenir, R$10.500. Quem vai fazer o voto vencedor? Eu posso fazer? Designado. Pode. Para redigir, que é só em relação à prefeitura. É da palavra da preclusão. É da delimitação da lei. Não é isso? Isso. Delimitação da lei. Só da preclusão em relação à prefeitura, que ele não impugnou. Certo, Raíde? Ok. Então, repetindo, só para ver se está tudo certo aqui.
Aquós membros em face do empate com julgamento, em dar provimento parcial voluntário para restabelecer as despesas médicas com os profissionais Francisco, Adinã, Maria Lúcia e Paula. Vencidos conselheiros Cleberson, Matheus, Pierre e Rodrigo, que davam provimento parcial em menor extensão, mantendo a glosa do valor para a Paula, 10.500. Designado para a rede de voto vencedor, conselheiro Raíde. Ok. 14 o quê? 15. Esse não foi 16? A gente vai para o 17 agora. 17, desculpa. Tá. Posso? Pode, por favor. Referente ao ano calendário de 2005, também a dedução, né, de despesas médicas. Nesse caso aqui, também a DRJ considerou procedente em parte a impugnação apresentada e restabeleceu despesas no montante de 35.620,15. Recurso voluntário, ele apresenta as mesmas razões. Nesse caso, não tem a questão da massoterapia, tem a fisioterapeuta, mas foi acatada pela DRJ, certo? E como existe aquela limitação da DRJ aos recibos que não apresentam o CPF ou endereço e teve essa correção, eu acato. É praticamente igual ao outro. E não tem a Prefeitura de São Paulo também, nesse aqui não tem. Então, nesse é para conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento para restabelecer a dedução das despesas com saúde relativa aos profissionais que eu cito aqui, com os valores. É igual ao anterior, só não tem a questão da massoterapia e da Prefeitura. Uhum. Então, você vai dar provimento total, isso? Uhum. É isso? É. Cleberson. Só um momento, só estava olhando aqui. Tá. Doutora Andréia, Daiane Fontela, R$4.000, né? Uhum. Ah, tá. Porque... é o quadro aqui da DRJ que não está correto, né? O quadro da DRJ ele indica só 6.207 de glosa, mas está errado, né? Uhum. É isso? Tem que ver aqui só no processo, mas... 10.207, tá. Então, exatamente, é isso mesmo. Agora eu entendi, então. Da minha parte, eu acompanho, presidente. Matheus. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Raide. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O 18. 18. Despesa de 2004. Não tem a questão também da massoterapia, porque foram aceitos todos os recibos da fisioterapeuta pela DRJ.
Só que aqui o que tem, não tem a questão do hospital ou da Prefeitura Municipal de São Paulo, o que tem aqui a mais é uma glosa referente à despesa com o Hospital Maternidade Pio XII. Então, com relação a isso aqui... 18, peraí. No que tange ao Hospital Maternidade Pio XII, conforme bem esclareceu a decisão de piso, a nota fiscal de prestação de serviços não indica quais serviços foram prestados e, da mesma forma, o recibo apresentado às folhas 66 não configura prova capaz de comprovar a realização de serviço médico em favor do recorrente, razão por que deve ser mantida a glosa. E como se trata de hospital maternidade, eu queria que tivesse alguma coisa assim que mostrando que ele fez algum tratamento médico, que não seja... E não tem absolutamente nada, né? Na decisão de piso, ela afirma que a nota fiscal, em sua discriminação dos serviços, consta apenas serviços prestados, não havendo nenhuma especificação do tipo de serviço prestado. Como é que é? Esse aqui você não vai aceitar todos, não. O que você não está aceitando é por quê? Porque ele não especifica o serviço que foi prestado nesse hospital e maternidade. Então, para mim, não tem essa comprovação de que foi feito para ele. Ah. Cleberson. Então, eu estava olhando aqui o voto da DRJ, porque no quadro da DRJ, que é a página 50, 51, na parte do Hospital Maternidade, diz que não trouxe o recibo, apenas nota fiscal. Mais abaixo tem um texto que diz, então, que consta apenas serviços médicos prestados, não havendo nenhuma especificação. Aí, no recurso voluntário, o argumento só trouxe o recibo, né? Não contestou essa segunda parte. Fala, inclusive, em beneficiário. Eu fiquei aqui na dúvida, doutor André, se essa questão aqui, o beneficiário, é porque não foi apresentado em um documento, né?
Eu fiquei só na dúvida se não teria confundido aqui o contribuinte sobre a justificativa, né? Vem cá, mas por que não falou o que foi o serviço médico, né? Você não está aceitando porque não falou qual foi o serviço, é isso? Porque eu não sei se esse serviço foi prestado para ele. Mas eu acho que isso aí não é motivo da atuação, né? Eu acho que... Até porque nota fiscal de hospital costuma ser dessa... Como julgamos, né? Costuma ser bem genérica, né? Serviço médico hospitalar. Não traz discriminando. E, para corroborar tal nota, o contribuinte da recurso voluntário ele traz, né? Um recibo, dando quitação. Eu creio que a motivação, que é não especificar os serviços, não é suficiente para a glosa, né? É que é uma maternidade, né? Na verdade, você fala o que um homem está fazendo lá na maternidade, né? Mas às vezes o hospital é maternidade, mas presta outro tipo de serviço. É hospital e maternidade. Não, hospital maternidade, não tem o E. O recibo, na folha 66, a denominação é hospital e maternidade, Pio 12. Tá. Mas o carimbo do CNPJ é hospital maternidade, não é E maternidade. Já no texto está diferente, expresso. Mas eu acho que não é impeditivo, entendeu? Não vejo. Mas aqui há a menção CPF, esse é o CPF do contribuinte, não? Sim. Então, assim, tem um CPF aqui que é o dele embaixo. Ou seja... Pois é, mas não fala que é para ele, né? Só não fala que é para ele. Mas tá na discriminação dos serviços ali. Eu acho que talvez aqui ele tenha até se confundido até com relação à defesa dele no recurso, né? Porque na DRJ fala só do recibo, né? Poderia mudar isso aqui. Para cá tá. Se bem que no texto ele fala, como leu o Dr. Cleberson, não houve nenhuma especificação dos quais os serviços. Tratamento médico hospitalar. E em relação a... Eu já sei, já está superada a questão do hospital maternidade, do hospital e maternidade, no Google aqui, né? Vamos pesquisar. Sai hospital e maternidade Pio 12. Mesmo que fosse só uma maternidade, sei lá. Também, não. Se fosse só maternidade, nada impede, o quê? Não, se fosse para o filho dele, se estivesse nascendo, teria problema. Depende, né? Se foi ele ou a mãe, né, que fez a despesa. Bom. Andréia, como é que você vai direcionar seu voto? Eu vou acatar esse aqui. Eu vou dar provimento total. É até mais coerente com o que eu estou colocando aqui. Cleberson. Estava aberto o microfone, desculpe. Eu estava analisando essa parte, mas a peça... Ih, congelou. Está congelado. Congelou. Não confundiu o contribuinte, não. Eu vou... Tá, ele está ouvindo, pode falar. Já... Eu vou manter a glosa dos 19 minutos. Ouvi na última fala. O motivo, porque congelou. Do hospital. O recurso foi feito o recurso, a peça recursal por escritório de advocacia. Então, dá para compreender bem aqui a decisão da DRJ.
para entender que há dois fundamentos. Quais? Não basta a discriminação de serviços médicos prestados? Não, Serviço médico não é suficiente? Não, porque eu quero saber quem é o beneficiário. Tá. Isso que a DRJ disse. E aquele CPF embaixo não indicia isso? O CPF está onde? Não, esse CPF... Está na discriminação de O serviços. CPF no recibo. Não no recibo. Doutor Cláudio, você tem certeza que a DRJ quis? 38. Na nota fiscal? Na nota fiscal, serviços médicos prestados, depois vem um CPF ali. O senhor tem certeza CPF é do que contribuinte. a DRJ quis saber o beneficiário? Ao dizer serviços médicos prestados, o detalhamento, a discriminação, eu acho que ela não faz nenhuma menção ao beneficiário, não. Na página 51, no parágrafo... No último parágrafo, antes da conclusão. Isso. Estou lendo lá. Quais serviços? Mas o que ela lê, doutor Cléber, o que a DRJ fala, é quanto ao beneficiário hospital médico, ou seja, o hospital maternidade, beneficiário do pagamento. Não beneficiário ser o contribuinte ou não. Aí ela vai, sua justificativa a nota fiscal de prestação de serviços, em sua discriminação dos serviços, consta apenas serviços médicos prestados, não havendo nenhuma especificação dos quais serviços foram prestados. Além disso, no corpo da nota, ele utiliza... que a mesma não vale como recibo. Aí o contribuinte vem no recurso voluntário e traz o recibo. Isso, mas veja que ele utiliza além disso, né? Mas eu acho que quando julgamos nota fiscal de hospital, nunca nos apegamos à discriminação dos serviços, não. Porque costuma haver serviços, é genérico, sempre vem genérico, serviços médicos, serviço médico hospitalar, serviço hospitalar, não vem uma discriminação. Eu acho que o questionável é que se o serviço era para ele, isso que eu acho que seria questionável, mas não discriminar que esse serviço foi feito exatamente. Serviço, isso nunca foi problema, pelo que eu lembro do nosso julgamento, sempre, nota fiscal, tem uma força probante maior do que um recibo médico, e apenas faltou a discriminação do serviço prestado, eu acho que não é indiferente. Então, assim, serviço médico cardiológico, será que não é isso que a DRJ quer? Serviço médico cardiológico, nefrológico? Poderia ser. André, você está Ou ele está querendo... Mas é isso que eu estou tentando interpretar os textos. Ou ele está querendo saber a quem foi destinado. O texto parece que não vai tão longe. Ele quer o tipo de serviço, parece. André, você deu provimento total. Dei provimento total. Ok. Kleber, você então vai manter o hospital, assim mesmo? Pois estou analisando, feito as ponderações aqui, porque eu tinha entendido que a finalidade disso seria para associar com o beneficiário, né? Seria essa a ideia do serviço, né? Do hospital. Até porque é uma maternidade. Sim, é isso que causa estranheza, mas eu não diante do contexto dessa autuação, eu não vi essa necessidade especificar, não. A menos que ele exigisse quem fosse o beneficiário do tratamento, essas coisas, mas não vi essa exigência, não. Mas aí subentende que o tratamento é com ele mesmo. Eu não tenho por que não falar que não teve dependente glosado, não teve nada que possa falar que não é, entendeu? Na verdade, eu diria que não é. Na maternidade... Doutor Cláudio, no contexto dos autos. Só que, mas não foi apresentado nenhum documento lá na fiscalização. Tudo foi na defesa. Toda a análise é feita pela DRJ. Doutor Cléber, pelo que eu vi da análise da DRJ em relação aos outros documentos, recibos e tal, ela não chega a esse ponto de ir atrás do beneficiário, não.
como sendo o próprio beneficiário ou Sim. o contribuinte. Eu acho que essa questão aí, eu não consigo fazer essa leitura que o senhor fez. O que eu consigo é que ela impossibilitou a dedução justamente por não estar discriminado os serviços, né? Ela queria, tipo, o quê? Uma cirurgia, acomodação. Cirurgia plástica. Isso, alguma coisa do tipo. Sei lá. Apoiante, o que é? Eu também fiz essa leitura. Aluguel de televisão, mas na hora que fala que é serviços médicos prestados, para mim é serviço médico prestado. Eu tô com a mesma leitura do Raid também. Tá bem, eu vou acompanhar então a relatora integralmente. Matheus? Acompanhe. Acompanho. Pedro? Acompanho. Raid? Acompanho. Rodrigo? André? Acompanho. Eu também. Após o ênfase colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O último desse contribuinte, 19, Cláudio, tem 19. 19 tem também esse hospital e maternidade, certo? Então eu vou modificar para poder acatar, é a mesma coisa. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma coisa E o mais. resto também. O resto é igual. Sim, tem... Eu coloquei aqui, eu tenho só que abrir o voto aqui da DRJ, mas eu especifiquei aqui que com relação ao profissional, ao senhor Álvaro Luiz Barreto, contribuinte adorno aos autos, o documento de folha 56, o que informa o CPF, CRM e endereço do beneficiário, bem como esclarece a ocorrência de baixa do CRM em abril de 2009 por motivo de óbito, e anexa novamente o recibo de folha 57 já apresentado à folha 28. Nesse caso, em face do teor da acusação fiscal e tendo em vista os documentos apresentados nos autos, entendo que deve ser afastada a glosa e restabelecida a adição, especificamente com relação a esse aqui. Acho que é porque na DRJ ela falou alguma coisa, porque tinha sido baixado o CRM desse médico. Eu tenho só que abrir o processo. A única coisa que tem de diferente é isso. E com relação ao hospital, eu vou deferir, como no anterior. Mas então, nos dois, o provimento ele é parcial ou ele é integral? Total. Não, ele é total. Eu vou modificar para total. Ah, tá certo. Obrigado. Não. Mas aqui o recibo, a nota fiscal, aqui a nota fiscal só fala em serviços prestados, não fala em serviços médicos. E nem fala em serviços hospitalares, nada disso. No outro falava serviços médicos, não falava? Ou só serviços prestados? Não, aqui ele falava médicos. Ah, tá. Essa nota fiscal é de que valor? 30 mil. Nossa. E aqui a DAJ fala, não trouxe o recibo, é só uma nota fiscal que não está recibada, e além disso associa essa questão de que teria que especificar que serviço é esse, não basta só dizer que foi serviço. Que recibo é esse, DRJ quer? Se já tem uma nota fiscal, que recibo é esse? É que a nota fiscal não aprova o pagamento, tem que ser uma nota fiscal recibada. Eu sempre exigi isso. Lá em Curitiba, que exigia. Tinha que ter um carimbo na nota fiscal, recebi em data tal. Senão, ela só prova a prestação de serviços. E não o pagamento. Daí saiu aquela solução de consulta, né? E o nosso entendimento ficou vencido. Tá. Cleberson já consegue votar? Para mim, não vejo essa relevância aí, se faltar a palavra médicos, né?
Uhum. Por esse motivo, são serviços prestados, presume que Que são página que médicos, tá? né? Nota fiscal? Não, 27. Ah, tá. Serviços prestados. Um hospital, a princípio, presta serviço médico, ainda mais no valor de R$30 mil, né? Em 2003. É porque pode ter mais coisa, né? A nota tem que desdobrar. Mas acho que nessas situações a fiscalização teria que trazer um motivo, né? Não, mas a fiscalização, para ela não foi apresentado documento algum. Certo. Quem está trazendo essa questão é a DRJ. Sim. Vira DRJ, né? Isso, no caso da RJ. Mas foi o que ela fez. Mas assim, um motivo para questionar essa situação. Há dúvidas de que é um serviço médico porque naquele hospital também presta outro tipo de serviço, alguma coisa nesse sentido. Todo hospital presta outro tipo de serviço, desde locação de equipamento de TV até o serviço de alimentação do acompanhante, isso não é serviço médico. Mas pelo montante aqui não tem como, tem que ser um serviço médico, muito caro, muito... Bom, Clébison. Eu vou acompanhar a relatora, né? Ficou aqui o voto provimento, né? Matheus. Com essa alteração, né? Com a alteração aqui. Acompanhe, presidente. Pinheiro. Provimento parcial, excluindo o hospital. Aide. Acompanha a relatora. Rodrigo. Divergência. André. Acompanha o relator. Eu também acompanho a relatora. Então, vocês davam provimento parcial ao recurso para mantendo... Não, excluindo o Francisco, a Maria e o Álvaro, apenas. Não, mas essa eu estou pondo por exclusão. Mantendo a glosa do valor da despesa... Como é que está na coisa do André aqui? R$30 mil, né? Uhum. Hospital Maternidade Pio 12. Mantendo a glosa da despesa com o Hospital Maternidade no valor de 30 mil, não é isso? Exato. Então, a quais membros, com maioria de votos, dá provimento ao recurso? Vencidos os conselheiros Pinheiro e Rodrigo, que dava provimento parcial ao recurso, mantendo a glosa da despesa com o hospital tal, no valor de R$30 mil. Ok. 20, Andréia. Parece que você só teve o médico aí agora. Pois é. Esse aqui é referente ao calendário 2006. De acordo com a descrição dos fatos de enquadramento legal, foram apuradas as seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas, glosada por falta de comprovação efetiva dos pagamentos das referidas despesas. Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física. O contribuinte tomou ciência, apresentou impugnação. O processo foi para a DRJ, que julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário. Recurso voluntário, ela se insurge contra as glosas das despesas médicas, alegando que estarão plenamente comprovados através de recibos juntados aos autos. Com relação à omissão de rendimentos com aluguéis, afirma que já havia feito a correspondente retificação na sua declaração de imposto de renda, não restando mais qualquer saldo omitido. Então, com relação às despesas médicas,
Na complementação da descrição dos fatos, a fiscalização assevera que a contribuinte regularmente intimada para apresentar documentação comprobatória do efetivo pagamento e da efetiva utilização dos serviços médicos referente aos profissionais não atendeu à solicitação da intimação. Assim foram glosadas as seguintes despesas que eu cito aqui. Tampa General Hospital. A contribuinte assevera que durante o ano de 2006 se submeteu a uma cirurgia no Tampa General Hospital, localizado na cidade de Tampa, estado da Flórida, nos Estados Unidos, e que o gasto correspondeu a R$ 52.407,78 centavos. A recorrente apresentou a nota fiscal emitida em 2006, a qual descreve todos os serviços hospitalares utilizados, eu cito as folhas, além de apresentar, por ocasião do recurso voluntário, relatório emitido pelo hospital com tradução juramentada que descreve a cirurgia realizada e os serviços médicos prestados. Os documentos abonados aos autos não deixam dúvidas de que as despesas médicas efetivamente ocorreram. O conjunto probatório trazido aos autos, com documentação hábil e idônea, respaldam a realização das despesas indicadas. Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução do gasto correspondente a 52.407,78. Paulino Tarraf. Afirma a recorrente que o recibo juntado aos autos comprova a realização da prestação de serviço. Afirma ainda que parte dos cheques anexados ao processo estão no nome do Dr. Paulino e outros no nome de familiares do médico, conforme requerido pelo profissional de saúde. Tanto que a maioria dos beneficiários tem o mesmo sobrenome. Pois bem, o recibo, a folha 145, cumpre os requisitos legais estabelecidos no artigo 80 do Decreto 3.000 e indica a realização de consultas realizadas durante o ano de 2006, justamente o ano em que a contribuinte passou por cirurgia para tratamento de saúde devidamente comprovado nos autos. Percebe-se que o conjunto probatório ora analisado lastreia os fatos alegados pela recorrente, inclusive com relação à efetividade da despesa médica comprovada através do recibo adunado aos autos, não havendo dúvida razoável quanto à comprovação da despesa no importe de R$ 26.710, devendo ser restabelecida a dedução. Com relação à despesa do aluguel, a postulante não traz qualquer acréscimo ao que foi apresentado na impugnação, razão pela qual, por compartilhar do entendimento exarado pela decisão de piso, trago como razões de decidir trechos da decisão de primeira instância relativa à matéria. Eu cito aqui alguns trechos. Ela alega que apresentou declaração retificadora para corrigir a omissão devido à informação errada transmitida pela imobiliária. A declaração retificadora apresentada em 12/12 de 2007, que foi a única declaração retificadora apresentada antes do início da ação fiscal, é a declaração anulada por alteração, ou seja, é a declaração em que constam os rendimentos recebidos de pessoa física no valor de 69.000 e tanto, e que deu causa ao lançamento de omissão de rendimentos no valor de 14.000. Então, assim, uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo, no sentido de arrepender-se da infração cometida, não exclui a sua responsabilidade, sujeitando-se às penalidades próprias do procedimento de ofício. Com a impugnação, não houve apresentação de documentos relativos aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, devendo manter o lançamento de omissão de rendimentos nos termos em que é efetuado. Ante o exposto, eu voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para restabelecer as despesas médicas. Você aceitou esses cheques aí para os familiares? Aceitei tudo. Que isso, né? Bastava ele endossar. Perguntas?
Em relação ao tratamento no exterior, André, eu entendi que a DRJ solicitou a prova do pagamento. Foi. Eu acho que desde a fiscalização, né? E nesse caso não é, isso aí não é relevante. Não, no meu entendimento, assim, para mim não há dúvida com relação a isso. Como que chegou a esse valor? Esses 52.407, eles estão discriminados? Estão. Mas como foi feita essa discriminação? É que eu não acessei. Porque não é em dólar o pagamento? Deixa eu abrir aqui, por favor. Mas é rápido. Acho que a discriminação é feita no próprio lançamento. Isso é que é uma nota fiscal discriminada, olha só que beleza. Não tem nada de simples no meio. Dá uma olhadinha na nota folha 34. Na folha 89, né? Ele fala aqui na complementação da descrição dos fatos, aí fala aqui, Paulino Tarraf, 26.710, Tampa Center, Hospital 52.407,71. Não, mas esse é o valor que ele declarou. Uhum. Não é o valor que ele declarou? É. Aí vamos lá, para ver aqui o documento. A nota fiscal está onde? A declaração, né? De 34 a 36, peraí. 36. Na folha 38 tem esse valor de 27.710.
Bom, qual que é a dúvida agora? Não, é que a DRJ pediu para comprovar o efetivo pagamento, né? Tá, o hospital. A doutora André entende que é desnecessário. Pro hospital que você está falando. No caso aqui, primeiro é para o hospital, né? No segundo é porque tem cheques para terceiros, né? É isso do cheque terceiro, ele é complicado, porque às vezes a pessoa dá o cheque sem falar quem é o beneficiário, né? E ele vai, preenche o que ele quer e repassa o cheque. O problema é que aí não comprova que foi para ele o dinheiro, né? Nesse valor tem que ser nominal, né? Tem a obrigatoriedade do cheque ser nominal, certo? Não, mas Se eu entendi, tem que somar 40 e tantos cheques para conseguir fechar o valor, é isso? É mais de 40 cheques? São todos aqueles que estão lá na página 86? São várias e várias páginas. São cheques da página 40 a 86? É, porque são de R$540 praticamente cada um, né? Tem 500, tem 540. Então. E todos emitidos entre julho, agosto, janeiro, outubro, dezembro, emitiu o ano todo. Nossa. Ah, gente, esse cheque para outra pessoa aí tá complicado aceitar, né? Não. Isso para o médico endossava e passava para outro, não precisava ser em nome de outra pessoa. Aceitar que é verdade isso que ele está falando, necessariamente, não produziu. Não tem prova disso, não, hein? O cheque tinha que ser nominal ao profissional. Os nomes, cada hora é um. Ana Maria, Rosa Maria, Paulino, Aurélio, é um tanto de gente. Doido isso. E tem pessoa jurídica também. Mas esse parece que tem um endosso. Razão romano. Razão romano. Razal, deve ser japonês. Esses cheques aí para mim tá complicado. A questão é, o tradutor alimentar e a conta da conversão do dólar para o real. Nossa. O hospital fala que pagou com dinheiro de familiares lá no exterior, que depois reembolsou. Onde é que está essa tradução que você falou, André? Deixa eu ver se eu colocar as folhas aqui. R$ 147 a 153. Achei aqui agora.
Essa informação que houve reembolso, pagamento para os familiares, está no recurso, presidente? Eu li na defesa, ela fala que quem pagou a cirurgia nos Estados Unidos foram os familiares lá. Foi com empréstimo de dinheiro dos familiares que depois ela reembolsou. Eu li, eu não sei, eu acho que está na impugnação. Agora eu já li tanta coisa que eu não sei precisar, mas eu li isso. A questão maior do hospital aí também é a conversão do dólar. Como é que nós vamos falar que o valor é exatamente o que ele declarou? Eu vou fazer essa conta? Esse é o ponto inicial, mas a segunda é esse fato de que ele tem que ter pago no exercício 2006, né? Se reembolsou os familiares no ano seguinte, como é que é? Foi em julho de 2006. Porque conta grande, aí também não sei como é esse pagamento lá nos Estados Unidos, né? Porque valores altos, eles muitas vezes não são feitos de uma vez, né? Pode ser feito... Só que lá nos Estados Unidos tem a sua sistemática, né? Deve ter pago realmente na saída. Ou tem até a calção, né? Não sei como é que é, como é que era aqui a situação. O valor é considerável, né? Foi 23.945 dólares. Porque a DRJ, quase 24 mil dólares. A DRJ ela falou do pagamento, efetivo pagamento. A doutora Andréia não falou nada. Foi assim que eu entendi, né? A doutora Andréia não... Para isso... Mas nós estamos revisando o que a DRJ... O fiscal pediu. Mas o fiscal pediu o pagamento. Pediu? Tá lá, não consegue provar, ué. Ela fala que pagou com dinheiro de familiares, que ela reembolsou depois. Eu não tenho nem a prova desse reembolso, não. Tem algum dos cheques lá do outro médico é nominal a ele mesmo? Ou está outros para terceiros? Do Paulino Tarraf? Acho que tem. Peraí. Tem cheque nominal a ele. Veja, a fiscalização... 4 mil e pouco, 5 mil reais, coisa assim. A fiscalização pediu a prova do efetivo pagamento. Em relação ao hospital, ela não prova. Por mais que ela prove o procedimento. Mas ela até afirma que foi pago pelos familiares que foi posteriormente reembolsado. Tem que checar a defesa isso. E os outros cheques são para terceiros, que eu não sei quem é, não sei qual é a relação, como é que eu vou falar que eu posso aceitar esse cheque? É muito esquisito isso. Para mim, só prova o pagamento de cheques em nome do Taufik lá. Paulino Tarraf. Se a fiscalização pediu, ele não... Bom. Presidente, eu sugiro a gente colocar em vista esse processo e avançarmos no outro. Tudo bem. Esses são quase todos, né? Nossa, que loucura. Então, esse é o da Elci. Lista para amanhã. Então. Ele é o único, né? É. Lista de mesa no item 20. Suzana, tem 4... Eu pensava ainda que a gente ia conseguir fazer esses coisas até lá. Os da Suzana, peraí. Suzana, referente ao ano calendário de 2006, foram apuradas as seguintes infrações: dedução indevida de despesas com instrução, despesas médicas, omissão de rendimentos de aluguéis, omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência privada, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. O contribuinte apresentou sua impugnação, que consta as folhas 2 e 3, instruída com os documentos de folhas 15 a 28. O processo foi encaminhado à DRJ, julgou procedente, em parte, a impugnação para exigir do contribuinte o pagamento do imposto no valor de X. O contribuinte tomou ciência, apresentou seu recurso voluntário, onde ele argue preliminarmente nulidade, dota de infração, com prescrição e decadência se referir a ano de calendário de 2006 e ter sido apenas notificado e impugnado o débito em 18 de 12 de 2012, isso que foi prejudicada a sua defesa, uma vez que foi induzida a erro quando não foi informada pelo serventuário que, ao esclarecer os fatos e apresentar os recibos e documentos, estava, na realidade, apresentando sua defesa em primeira instância. Argumenta que se trata de julgamento processado em bloco, onde a turma da DRJ apreciou o presente processo juntamente com mais outros 3, decidindo de forma repetitiva e fazendo uso de argumentos descabidos, impertinentes e não fundamentados. Alega que, no voto do relator, a fundamentação legal é genérica e não aponta nenhum artigo da lei citada, o que impossibilita a apresentação de defesa. Afirma que o julgamento de primeira instância não levou em conta a boa-fé, as declarações feitas pelo contribuinte e pelo prestador de serviço e a apresentação de laudo comprobatório de sua condição de saúde. Aduz que o julgador acusa sem provas, invade a matéria do campo da saúde, se posicionando sobre a veracidade do tratamento e traz nos seus argumentos fatos que poderão acontecer nos anos posteriores ao julgamento. No relatório. Juízo de admissibilidade, ok, foi apresentado dentro do prazo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, tomo conhecimento. Nulidade da decisão de primeira instância. Assevera o recorrente que o julgamento de primeira instância foi realizado em bloco, juntamente com outros processos, e foi decidido de forma repetitiva, impertinente, não fundamentada em argumentos para condenar a contribuinte, razão por que pleiteia a nulidade do julgado. A decisão de primeira instância foi proferida por autoridade competente, devidamente fundamentada e com pleno atendimento ao contraditório e à ampla defesa. A autoridade julgadora disserta sobre as despesas médicas passíveis de dedução estabelecidas no artigo 8º, inciso 2, alinhado à Lei 9.850, bem como da forma de comprovação estabelecida no parágrafo 2º, inciso 3 do mesmo dispositivo legal. Assevera que as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, conforme artigo 73 do BI, e após análise entendeu que os recibos oferecidos por si só não são suficientes para a aceitação da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos declarados. Dessa forma, restaram explícitos os motivos do indeferimento do pleito do contribuinte, conforme o livre convencimento do julgador, não havendo que se falar em nulidade da decisão proferida. O fato de os processos terem sido julgados em conjunto é apenas uma questão de gestão administrativa, não configurando qualquer irregularidade na decisão. Quanto ao argumento de cerceamento do direito de defesa, porque não lhe foi esclarecido que estaria fazendo a sua defesa relativa à despesa médica, verifica-se que a contribuinte foi intimada durante a fiscalização para apresentar documentos. Após o lançamento, apresentou suas razões de impugnação da forma como entendeu pertinente, portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Portanto, rejeita as preliminares citadas. Conforme se verifica do mérito, conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da exigência do imposto de renda pessoa física relativo ao ano de 2006. O recurso voluntário se restringe à dedução indevida de despesas médicas com o profissional André Fernando da Rocha, no montante de 17.220.
Eu trago aqui essa primeira parte, que está repetida em todos os outros processos. Feitas essas considerações, passa a análise do caso concreto. Na descrição dos fatos e enquadramento legal, a fiscalização assevera que os recibos não têm identificação dos pacientes atendidos, não consta o local de emissão e endereço profissional. A decisão de PIS considerou insuficiente os recibos oferecidos como prova para a dedução do montante declarado, levando em conta o valor envolvido. Assevera que o contribuinte não acostou documentos ou provas adicionais que demonstrassem o efetivo pagamento das despesas médicas que foram gozadas pela fiscalização, não cabendo, pois, o restabelecimento das deduções impugnadas. A recorrente aduz que é enfermeira, que vem trabalhando em turnos estendidos, necessitando de fisioterapia para manter-se ativa e apta ao trabalho, o que vem fazendo desde o ano 2000. Afirma que os seus rendimentos anuais demonstram a capacidade de pagamento de tais despesas. Com efeito, a contribuinte apresentou os recibos de pagamento, folhas 18 e 21, a declaração de ajuste anual, a declaração do fisioterapeuta com o respectivo diagnóstico, a qual atesta que a contribuinte é a sua paciente antiga e que vem fazendo tratamento fisioterápico devido às dores intensas e generalizadas por conta de fibromialgia diagnosticada através de minucioso exame físico. Percebe-se que os valores declarados na DPF relativo aos rendimentos tributáveis e rendimentos isentos são bastante elevados, o que respalda os pagamentos de despesas com o fisioterapeuta indicados nos recibos adunados aos autos, não demonstrando qualquer exagero na dedução. Assim, diante de todo o conjunto probatório adunado aos autos, entendo que restou comprovada a efetiva prestação do serviço de fisioterapia, devendo ser restabelecida a dedução de 17.220 com o profissional André Fernando da Rocha. Então, a minha conclusão, eu conheço o recurso, dou-lhe provimento para restabelecer a despesa médica com relação ao profissional André Fernando da Rocha no valor de 17.220. A fiscalização pediu comprovação do pagamento. Pediu. Falta do efetivo pagamento. Eu só recorre com relação a um profissional. Só ele, né? Só André. Doutor André, a fiscalização só disse que ela pediu a prova do pagamento, é? Só tem certeza? Vou confirmar. Eu coloquei aqui, né? Vou confirmar. Não, a DRJ sim, né? Pois é. Essa é a fiscalização. Ele não apresentou nada para a fiscalização? Eu creio que não esteja correto. Tem alguma coisa dúbia aí, né? Porque no voto da doutora André, na descrição dos fatos, enquadramento legal, ela assevera que o recibo não tem identificação do paciente, não consta o local da emissão e endereço profissional. Quem deve ter feito a requisição do pagamento deve ter sido a DRJ. DRJ. No outro processo tem uma intimação, nesse eu não estou achando.
o seguinte, tem uma intimação pedindo pagamento. É tudo a mesma coisa dela? Doutor André? Peraí, só um instante. O professor André de Taguara. O que eu anotei aqui é que eu não anotei no primeiro, assim, nas observações que eu faço, que foi pedido o efetivo pagamento desse primeiro. Eu anotei no segundo, que foi intimada para demonstrar o efetivo pagamento, nesse 2016-59. Nesse aqui não foi, não. O que a DRJ fala, o que a fiscalização fala na complementação dos fatos, é que o recibo não tem local da emissão, nem endereço do profissional, mas que ele mora em Taguara e ela em Porto Alegre. Ela mora e trabalha em Porto Alegre. Recibo sem local de emissão e sem endereço profissional. Ele é o quê mesmo? Esse André Fernando da Rocha? É fisioterapeuta. Ah, ela fala que é por causa da fibromialgia. A fiscalização não pediu comprovação do pagamento nesse aqui, não. Isso que eu questiono é o recibo e a efetiva prestação de serviço. Por causa de endereço, onde ele mora. Tem razão, esse aqui realmente não tem, não. Eu achei interessante que o profissional tal do André realmente, doutor André, realmente não é de Porto Alegre. O papel timbrado dele é da outra cidade. Também no Rio Grande. Não sei a distância disso. Porque fisioterapia não tem como fazer por videoconferência, né? A fiscalização não pediu comprovação do pagamento, não. Quem pede isso é a DRJ? DRJ. Ela fala, só confirmar. Ela fala, o documentário sabe dano que realmente afetou o pagamento do valor.
Bem, Mas nesse caso, como ele está numa cidade a mais de 80 quilômetros de distância, é interessante identificar o paciente. não, pois é, a questão da comprovação do pagamento, para mim, não pegaria, porque não foi a fiscalização que pediu. Sim, mas pega na identificação do paciente. A questão é a efetiva prestação do serviço. Onde é que está o recibo dele? Que ainda não consegui achar. Eu não cito nas folhas, só um minuto. Eu não sei, talvez você cite, mas é porque é mais fácil perguntar. Porque a minha cabeça são muitos processos. Não, eu vou te dar até um tempo. Depois desse, eu vou mudar, vai para outros, porque está muito chato, isso não está rendendo nada. Mas esse, talvez os outros sejam parecidos, né? Do mesmo contribuinte. Não, do mesmo contribuinte, sim. Estou só falando se tiver mais algum. Uhum. Seu. Não sei se tem. Ainda tem seu, entendeu? Vou dar um tempinho para você. Muito. Folha 18, 21. Quem é a Suzana? É ela. É ela. Eu estou confundindo dos contribuintes, né? Doutora Andréia, Oi. é por que mesmo que a senhora não enfrentou a decadência? Pois é, eu vi aqui. Realmente faltou. Por quê? Quando é que foi isso aí? Eu nem olhei. Quando é que foi? 2006? E quando é o lançamento? Em 2006, ele... Daqui foi... 2012. Foi lavrado em 2011, intimação... 2000. A intimação foi quando? Tomou-se esta notificação via correio em 19/12/2011. Ah, não, então... Até 11. Não, tá dentro do prazo. Por que você está falando da decadência? Não, é porque eu coloquei aqui no... Porque é matéria de recurso. A matéria de recurso, Eu vi, assim que tá. eu acho que eu devo ter deixado para ver depois e acabei... Não, tá, eu pensei que era reconhecimento de ofício. É matéria de recurso que você não apreciou. Tem que falar, mas não tem decadência, né? Não, não. Uhum. Eu voto da DRJ. O voto da DRJ fala que existe uma CPF do fisioterapeuta está na lista, né, de bloqueio com suspeita. Existem várias declarações em valores expressivos em todos os anos, 2003, 19 mil, 2004, 11 mil, 2005, 22 mil, até 2015, valor de 65 mil. Eu não vi isso, não. Que página que tá? Está na página 69. CPF com suspeita. Mas o bloqueio no CPF da Suzana? Não, do profissional. Não? Só pode ser do profissional. Ah, é dela? Não, mas tá O CPF em questão está na lista de bloqueio. Daí a tela que ele coloca, o nome é da Suzana. E o CPF não é dela? Isso, e aí cita aqui em seguida vários valores expressivos com as despesas do
fisioterapeuta. Só que ela foi autuada em todos os anos, né? Isso, até 2015 aqui tem. Que é o dela, o CPF dela. Isso, dela. Podemos dar um intervalo? Aí tá até. Só poder encerrar isso aqui? Eu acho que dá para encerrar. Podemos. Uhum. Só um minuto. Eu acho que dá. Vocês querem pensar para dar resultado no final. André, você continua aceitando diante de tudo que foi observado aqui? Continuo. É só o André? É, só ele. É só. E eu iria. Eu tenho que acrescentar essa parte da decadência, né? Mas não está decaído. Não tem decadência. Então tá, coloca aí, por favor. Presidente, da minha parte, o que ainda está causando aqui dúvida é o fato me pareceu a decisão da DRJ, ela não enfrenta as razões de acusação, né? Ela decide por outros fundamentos. Ela busca outras coisas. Ela decide por outros fundamentos que não são os fundamentos da notificação. Eu até entendo que, pelo até o histórico, todos os anos, de um tratamento com o mesmo profissional, ainda que justificável, como há no recurso, uma justificativa, mas exige um aprofundamento. Ainda que seja possível a situação relatada de ser um tratamento contínuo. Mas há situações como a localização do fisioterapeuta, né? Os valores mensais, em torno de 15, 17 mil ao ano. Mas me parece que a decisão de piso, ela simplesmente decide por outros fundamentos da acusação. Ignora o que está sendo debatido. Ignora o que está sendo debatido, É porque lá na frente, 2 anos depois, tem o auto do pagamento. A fiscalização, ela intima por conta dos pagamentos, especificamente. Aí, né, doutor Rodrigo, talvez seja essa situação levantada pela recorrente, que é o julgamento em lote, né, de conjunto de todos, e se acha que os fundamentos são os mesmos, né? Mas eu confesso aqui, não sei o que pensam os demais, mas há para mim uma completa inovação aqui na DRJ. Qual seria a sua solução? Se fôssemos manter pelos fundamentos da notificação, que está na página 8, né? O que diz a notificação? André Fernando da Rocha, esse é o profissional, né? Sem identificação dos pacientes, o recibo, conforme requisitado no termo de intimação fiscal. O profissional é de Taquara e a contribuinte mora e trabalha em Porto Alegre. Recibo sem local de emissão e sem endereço profissional. Caso haja recurso pela contribuinte, verificar a situação do profissional junto à Receita. É isso que é a motivação do lançamento. E ela se defende falando o quê? Ela fala muitas coisas, né? Ela fala muitas coisas, mas eu não sei se ela... Inclusive a nulidade do acórdão de impugnação, por ter trazido acusações levianas, fundamentos tais como fraude, blá, 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 que teria... Essas questões que não estavam no lançamento. Porque uma solução, doutor Pinheiro, eu não sei, essa solução da doutora Andréia de acatar,
É isso, né? A doutora está catando, né? É. Deixa eu só... Essa solução da doutora Andréia... Mas a solução da doutora Andréia, ela não... Ela considera que o contribuinte apresentou os recibos, a declaração de ajuste e a declaração do fisioterapeuta. Então, para a doutora Andréia, esse conjunto, ele se sobrepõe a essa eventual dúvida da fiscalização sobre onde fica o prestador e onde é o paciente, né? Local do paciente. Isso. Essa análise, eu não sei se realmente eu necessitaria de outros esclarecimentos, né? Eu pesquisei pelo Google, a distância é de 1 hora, aproximadamente, entre essas duas cidades. Eu já fiz de carro, né? Taquara, é isso? Isso. Porto Alegre, Taquara, porque vai ter que passar por região metropolitana, de várias cidades, então não é só o cálculo pela distância em si, tem um trânsito, né? Então 1 hora é bem razoável. Pois então. Qual a solução, Cleberson, que você dá? Sei, eu aceito sugestões aí no debate. Concluinte. Bom, a DRJ teve os fundamentos dela para não aceitar. Eu também não aceitaria, não. Mas pelos fundamentos do lançamento? Mas por que fundamentos eu não aceitaria? O lançamento. Pelo fundamento do lançamento. Ele inovou. Mas o lançamento. Inovou, mas essa inovação, ela não tem nenhuma influência para o processo. Teoria dos... Não, como é que é? Teoria da causa madura, não? Quando você vê que o CPF dela tá no negócio, quando você vê que o CPF dela tá lá na lista dos bloqueados, ele aí da própria fiscalização informa lá, verificar a comprovação do pagamento, da prestação de serviço. Aí, claro que isso te induz a não aceitar mais ainda, entendeu? Mas assim, ela não, realmente, o que a fiscalização pediu? Prova a prestação de serviço, que ela não provou. E aí, né, o cara mora em outra cidade, no mínimo ela tinha que falar, ele mora em outra cidade, mas ele trabalhava aqui 2 vezes por semana, ele me atendia em casa, sei lá, alguma coisa assim. A declaração do profissional é de que seria paciente de longa data, mas não dá muitos detalhes, não esclarece os fatos. Porque como ela tem fibromialgia, né, normalmente é para ser acompanhado por um fisioterapeuta e... Sim, mas foi o fisioterapeuta que diagnosticou? Cadê o encaminhamento médico? Não, aí porque aquela parte final, inclusive eu não consegui entender a última linha do que falou o fisioterapeuta, eu não consigo entender. Ó, por conta de fibromialgia no 86, diagnosticada ou não sei o que de minimizava exame físico de mim. Imagina se fosse médico, né, doutor Pinheiro? Como é que seria a letra, né? Pois é. Isso é bullying com os médicos. Nossa Senhora. Acho assim, na hora que o fiscal fala que ele mora em outra cidade, o próprio Cleberson está falando aí, o valor é relevante para a época e com... No mínimo, ela tinha que alegar que alguma coisa nisso. Ele mora em outra cidade, mas ele atende às sextas-feiras em residência, alguma coisa, nada disso foi falado. O próprio fisioterapeuta falasse que o previsto foi prestado a domicílio, sei lá. Ela fala da doença dela. Não fala nada. Quê? Ela fala só da doença dela em si.
Vem falando Ela só fala da doença. E o fiscal questiona a efetiva prestação do serviço. Que ela tem essa doença, pode ter mesmo. Não estou questionando isso. Agora, causa estranheza. Ela contratar um fisioterapeuta que mora em outra cidade e é o tipo de doença também que talvez uma vez por semana só não resolveria, né? Que são aquelas dores, né, generalizadas, não sei, não sou profissional para falar, mas se ele mora em outra cidade, já começou a complicar aqui para mim. Em relação a isso que a fiscalização aponta, ela não fala nada. Eu tenho um apontamento aqui que eu... desculpa interromper, a impugnação ela foi feita pela contribuinte. No recurso, há aqui um escritório de advocacia que esclarece na folha 80 que as sessões de fisioterapia são feitas em sua própria residência, que é na folha 80 a 81. Na impugnação não fala isso, não. É porque a impugnação foi aqueles modelos, né, disponibilizados pela própria Receita, então foi o próprio contribuinte que fez. No recurso, que já existe aqui uma participação do patrono, há o esclarecimento de que a recorrente recebe as sessões de fisioterapia no consultório do senhor André, ou em sua grande maioria, dado a sua frágil condição no ápice das crises, em sua própria residência. Mas no consultório também, né? Também. Quer dizer, ela já tem essa dor toda, ela vai ficar 2 horas no transporte para ir no fisioterapeuta lá na outra cidade. É muito estranho. Para mim não houve a comprovação da efetiva prestação de serviço aqui, não. Recibo sem local de emissão e sem endereço do emitente. Então tá, então vamos parar 5 minutos para descansar e pensar como votar isso daí, tá bom? Pausa. Por favor, dá uma... Interrompendo a gravação.